Obrigado, senador Pimentel. Com a palavra agora o senador José Agripino Maia. Senhor presidente, senhores senadores, governador Puccinelli, ministro Mantega, eu, ao lado de alguns companheiros senadores, fiz agora, um pouco mais de uma semana, uma viagem em missão oficial à China. E eu nunca tinha ido à China continental e confesso a Vossa Excelência que vou ter impactado. Mas impacto forte mesmo, pelo que eu vi lá, pelos números robustos que a China exibe, impacto grande mesmo foi ver a evidência do nosso crescimento comprometido. E o PIB exibido nesse último trimestre de 0,6%, contrariando as expectativas e os anúncios oficiais. Eu me preocupo, ministro, como brasileiro, porque nós fazemos parte de um bloco que se convencionou chamar de BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, e agrega-se a ele a África do Sul, onde os números do crescimento do PIB são muito robustos, são muito consistentes, e é o bloco onde nós nos situamos. A Rússia, apesar de estar na Europa, que é um continente imerso numa crise de difícil saída, vem exibindo números de crescimento entre 2 e 3 vezes maiores do que o Brasil. E é o que está em pior situação nos BRICS. A Índia e a China estão acima de 6% de crescimento. E o Brasil está exibindo esses números extremamente preocupantes. Quando eu chego da China e vejo a exuberância da economia, do modelo chinês, que tem os seus defeitos, eu me preocupo mais ainda, ministro, porque aqui dentro da América Latina, nós estamos perdendo, essa é a minha convicção pessoal, estamos perdendo claramente a corrida para o México, que é a bola da vez. Infelizmente, dentro da América do Sul, Colômbia, Peru, Chile, estão passando na frente do Brasil, que só está na frente do Paraguai. Então, eu me preocupo muito porque acabei de ver a exposição de Vossa Excelência sobre os diversos pontos, foram 6 pontos, em que o governo ataca a crise econômica e procura inverter a curva do crescimento econômico. E a minha preocupação maior é que em nenhum dos 6 pontos eu vi mencionado aquilo que para mim é o mais importante de tudo, que é racionalização de gasto público. Hora nenhuma foi mencionado racionalização de gasto público, porque, senador Delcídio, cresce no atacado quem tem investimento pesado. A China cresce muito porque investe 48%, 50% do PIB. O Brasil está crescendo pelos números modestos que podemos exibir, porque a gente investe 18,5% do PIB, é um número muito pequeno, muito modesto. Isso decorre, claro, na minha convicção, eu queria ouvir a opinião e a contestação de Vossa Excelência, se for o caso. Quanto? Eu fui até generoso, eu falei em 18,5%. Eu fui até generoso, menos do que eu falei. Isso. Se contrapondo aos 48% da China, nós estamos distantes de crescer no atacado. Mas o pior, o investimento público que seria decorrente da sobra dos recursos decorrentes entre a arrecadação e a despesa são emagrecidos pelo fato da gastança pública ser exagerada. Eu não vi nos pontos apontados por Vossa Excelência nenhuma menção em ponto nenhum sobre contenção de gasto público, que, na minha opinião, seria um elemento poderoso para alavancar a retomada do crescimento por investimentos líquidos do país com recursos não tomados emprestados. Até porque os investimentos de fora para dentro estão comprometidos por uma coisa que eu ouço cada vez com frequência maior. É que a inconstância das posições da política econômica do Brasil está assustando o investidor privado do exterior. O que é um problema. Se não há uma segurança jurídica estabelecida, o investidor estrangeiro puxa o freio de mão, vai para a retranca. Uma outra coisa que diz respeito e é a consequência direta da não racionalização do gasto público é a decorrente carga tributária.
No governo Fernando Henrique, a carga tributária que cresceu chegou a 28%. Nos governos Lula, chegou a 34% e estamos com 36% agora. Eu tenho uma nora que mora nos Estados Unidos, ela é inglesa. Ela vem ao Brasil todo ano. Há 6 anos atrás, ela chegava no Brasil e se entupia de sapatos, de bolsa, de vestido, porque valia a pena comprar no Brasil. Ela agora vem ao Brasil, não compra absolutamente nada, porque ela me disse que o Brasil virou um país caro. Caro por falta de investimento, falta por carga tributária exagerada. É isso que me preocupa. O Brasil está ficando um país caro e incompetitivo, porque não há investimento em infraestrutura, a carga tributária é alta demais e um ponto que eu reputo fundamental disso tudo que não foi mencionado é o gasto público sem controle, é gasto público não racionalizado. E a mim preocupa na exposição de Vossa Excelência não haver uma manifestação clara com relação a isso. E eu digo porque falo para o mais longevo dos ministros do governo do PT. Eu até conversava com o Suplicy agora, Vossa Excelência sucedeu o Palocci, foi ministro de quase todo o resto do governo Lula e é ministra Dilma. Vossa Excelência é a memória da política econômica dos governos do PT. Então, nessa oportunidade, que são raras, a minha obrigação é colocar a Vossa Excelência uma preocupação que é minha e que eu ouço da sociedade. Como ouço também a questão da taxa de juros. A taxa de juros caiu, uma coisa boa, que já produziu uma consequência. Como o spread caiu, a renda decorrente dos empréstimos terminou puxando para baixo o PIB. E, em contrapartida, eu não sinto que tenha havido uma reação nas compras das pessoas, porque estão travadas pela inadimplência, porque não houve um crescimento paralelo da renda das pessoas para fazer face às compras acumuladas que geraram inadimplência. Eu gostaria de ouvir um comentário de Vossa Excelência. Essas preocupações eu coloco com muita clareza, porque eu vou dizer a Vossa Excelência, como brasileiro, evidentemente, eu tenho as minhas preferências políticas, mas como brasileiro eu tenho, como Vossa Excelência, que torcer pelo sucesso do nosso país, onde moram os nossos filhos, os nossos netos. Eu não quero que o Brasil seja um país que fique atrelado àqueles que não crescem, eu quero que a gente cresça. Eu sou orgulhoso de um país que já cresceu 7,5%. Mas que está patinando em 1%, que está na frente apenas do Paraguai. E eu me inquieto na hora em que vejo as medidas adotadas para vencer a crise, que não produziram, os remédios não produziram resultado conveniente, nem nada por atacado. Eu gostaria de ouvir de Vossa Excelência os comentários sobre isso, porque eu gostaria de que Vossa Excelência continuasse o mais longevo dos ministros do governo do PT. Muito obrigado, senador Agrippino. Com a